YouTubers, boa noite, Escola Sabatina. Vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus através do estudo da lição. Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar a cada dia, por nos mostrar o caminho correto a seguir. Quando nós nos sentimos desamparados, quando nós estamos preocupados com alguma coisa, nós ouvimos aquela sua voz, fala aos nossos ouvidos, esse é o caminho, andai por ele. Por isso nós estudamos as lições e queremos que isso se estenda não somente aos nossos queridos da Igreja da Fazendinha, ao nosso distrito e ao mundo todo, enfim. Abençoa-nos como tem feito desde o dia em que nascemos até aqui, te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Estamos aqui com uma lição nova. O irmão Pérez comentou da lição passada sobre essa lição. Essa é a primeira semana que nós estamos estudando essa lição. E ela vai tratar aqui a verdade presente em Deuteronômio. Queridos, eu queria falar para você a importância do estudo da lição. A igreja tem preparado aí para nós um estudo diário da Bíblia, juntamente aqui com a lição da Escola Sabatina. Esse é um estudo diário, um estudo programado que nós temos. E esse estudo é muito importante, querido. Se você ainda não adquiriu a sua lição, nós temos a assinatura da lição. Se você quiser fazer a assinatura da lição, é só procurar aqui a liderança da igreja. O nosso diretor aqui da Escola Sabatina é nosso irmão João França. Você pode falar diretamente com ele, ou também aqui com o irmão Pérez, que nós vamos providenciar para você aí a lição, a assinatura da lição. O importante, querido, é que você estude a sua lição. Porque através do estudo da lição, nós temos aí uma comunhão pessoal, individual com o nosso Deus. E é impossível, querido, impossível você estudar a lição da Escola Sabatina sem estudar a Bíblia. Então, quando nós estamos estudando nossa lição, né, irmão Pérez? Nós estamos automaticamente estudando a Bíblia também. Então, nosso apelo para você, que está nos ouvindo aí, se você quiser adquirir esse material, vocês podem entrar em contato com a nossa igreja aqui, Fazendinha. Mesmo que você não seja membro aqui da nossa igreja, você não faça parte da nossa igreja, se você quiser esse material, você pode entrar em contato conosco aí, e nós vamos providenciar para você essa lição, para você poder ter esse material em suas mãos e poder ter essa comunhão diária com Deus. Queridos, a lição de hoje, ela fala ali do livro de Deuteronômio. Queridos, esse livro de Deuteronômio, ele não surgiu num vácuo, como tudo na vida. A obra surgiu num contexto que desempenha papel importante na compreensão do significado e do propósito do livro. Nós vemos que muitos eventos anteriores explicam as circunstâncias, não somente do livro, mas do mundo e do ambiente que criou o cenário. Nós vemos também aqui que esse livro de Deuteronômio, ele fala aqui nós vemos os temas que nós vamos abordar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o Deus da história, nós vamos falar sobre o Deus de amor, vamos falar a aliança de Deus e vamos falar também do povo de Deus. Esses serão assuntos que nós vamos abordar na recapitulação dessa semana. Irmão Pérez, quer contribuir conosco a respeito do sábado ali, algum comentário que você deseja fazer? Nós temos a situação em que Léo Tolstói escreveu 1.500 páginas em apenas 3 dias. Alguém leu de
Léo Tolstói, A Guerra e Paz, com cerca de 1.500 páginas. Ele fez isso em 3 dias. Quando lhe perguntaram do que tratava o livro, o leitor respondeu: é sobre a Rússia. Nós temos essa dificuldade como seres humanos. Nós, se pegarmos assim um livro e ler todo e alguém perguntar alguma coisa, nós temos dificuldades em responder. Por isso, as lições da escola sabatina, né? Para que a gente estude pausadamente e coloque em prática aquilo que estudou, né? E a melhor forma que os adventistas encontraram para estudar a palavra de Deus é através do manual da escola sabatina, que nós conhecemos como lição da escola sabatina. Queridos, amar para ser amado. Lá no livro de João, 1 João 4:8, está escrito assim: Deus é amor. Queridos, a lição fala que elas não dizem que Deus ama. Deus não diz que Deus ama, nem que Deus revela o amor, ou que o Senhor é uma manifestação do amor. Mas o texto diz que Deus é o quê, Pérez? Amor. Ele é o próprio amor. Como seres humanos caídos, não somos capazes de entender totalmente o que a expressão Deus é amor significa. A verdade de que Deus é amor nos ajuda a entender melhor a ideia de que o governo divino reflete esse amor em toda a sua criação. Nós vemos que o amor, porém, deve ser doado, ou seja, Deus criou criaturas livres. Deus não pode forçar esse amor. Portanto, quando Deus criou seres inteligentes e racionais no céu e na terra, com a capacidade de amar, sempre existiu o risco de que eles não lhe correspondessem. Alguns não o fizeram, e como resultado, teve a origem o que conhecemos de grande conflito. Pérez, o que a pergunta 1 ali nos diz, Pérez? Por que os textos a seguir só têm sentido no contexto da liberdade e do risco que envolve o amor? O livro de Isaías, ali no capítulo 14, ele descreve ali como é que era vamos dizer, a convivência de Lúcifer, o anjo de luz, né, com os demais anjos. Como é que ele se vestia, como é que ele se trajava, o que tinha de especial, tudo ali, pedras preciosas no seu vestuário, até ouro e tal. E Ezequiel também fala a mesma coisa. E daí em Apocalipse diz que o Apocalipse 12, verso 7, diz que ele se encheu de razão, ele se achou melhor que os demais, né? Porque ele tinha tudo aquilo. Os outros anjos, a gente percebe que eles não tinham esse apego, vamos dizer, às coisas, as coisas que Deus tinha criado. Para eles era tudo normal. Mas Lúcifer, que era o anjo de luz, ele achou que, por ele ter tudo aquilo, ele poderia usar e começou a pensar que seria até possível ser melhor que Deus, colocar o trono acima do trono de Deus, né? Então, como todos os seres criados, o inimigo também o foi. Assim como Adão e Eva eram belos, os anjos também eram criaturas maravilhosas e usufruíam de tudo o que Deus nos proporcionou. Inclusive, o inimigo, que gostava de todo tipo de pedra preciosa e do ouro, mas ele queria mais, por exemplo, colocar o seu trono acima do trono de Deus, assim trazendo sobre si a iniquidade, e como consequência houve uma batalha no céu. A lição diz aqui, lá em Ezequiel 28:15, mostra que, embora o anjo Lúcifer fosse um ser perfeito, criado por um Deus perfeito, encontrou-se iniquidade nele. Esse texto nos mostra
que Deus criou criaturas livres, com o poder de escolha. Amém. Entendeu? Então, Lúcifer e os outros anjos, queridos, eles foram criados com o poder de escolher. Nós vemos que Lúcifer, infelizmente, ele escolheu se rebelar contra Deus. Nós vemos aqui na continuação, né, Pérez, que nós vemos aqui a questão da a queda e o dilúvio. Nós vemos, queridos, que Lúcifer, ele se rebelou lá no céu contra Deus, porque ele fez uma escolha. E como ele fez essa escolha, representa que Deus deu livre-arbítrio para todas as criaturas, inclusive para os anjos. Infelizmente, Lúcifer lá no céu se rebelou, e ele fez isso sozinho. Ninguém o influenciou. Tem muitas pessoas, queridos, que culpam Deus e falam que Deus foi culpado. E criou o mal, né? Que criou o mal. Mas nós vemos que Deus não criou o mal, queridos. Deus criou um anjo perfeito. E nós vemos que o mistério da iniquidade é um assunto que nós, como seres humanos, não temos condições de entender como que pode um ser perfeito se rebelar contra Deus. Então, isso é um mistério. Nós vemos que ninguém influenciou Lúcifer, mas nós vemos que com Adão e Eva foi diferente, Pérez. Nós vemos que Eva, ela foi influenciada por Lúcifer. Lúcifer não teve ninguém que influenciou ele lá no céu. Ele fez uma escolha por ele mesmo. A Bíblia fala que achou-se iniquidade nele. Porque o que é iniquidade? Iniquidade é rebelião contra Deus. Quer fazer algum comentário, Pérez? A queda, né? A gente percebe que pelos fatos, não somente bíblicos, né? Fatos históricos, que Isaac Newton descobriu a gravidade quando lhe caiu ali uma maçã na cabeça. Então tem várias situações. Mas a verdade é que gravidade, esse fenômeno, né, qualquer um conhece, né, quem já sofreu uma queda e tal. Então, isso é o título da lição de segunda-feira, né, a queda e o dilúvio. A queda é uma consequência de um erro, de um deslize, né? E aconteceu isso, e no caso do inimigo, né, de Lúcifer, que era um anjo de luz, para se transformar no inimigo, a queda dele, né, ele caiu de um lugar onde que ele tinha paz, onde que ele tinha tranquilidade, e ele caiu no erro. Então a gente pode dizer isso, né? Aqui nessa parte de Isaac Newton, fala que ele descobriu aí a questão da gravidade, né? E aqui tem um comentário muito interessante, Pérez, que fala que essa descoberta dele foi muito importante, porque durante milênios, muitos acreditavam que as leis que governavam os céus fossem diferentes das que governam a terra. Newton mostrou que isso estava errado. E trazendo para a parte espiritual, nós vemos que a mesma liberdade inerente ao amor que levou à queda de Lúcifer no céu, levou à queda da humanidade na terra. Ou seja, as leis que existem lá no céu, elas também existem aonde? Aqui na Terra ela funciona, é Deus que nos criou, né? Então não tem como você ficar divagando ou pensando. Se tem alguém aí que tem alguma dúvida ainda, essa lição veio para esclarecer. E se você ficar com alguma dúvida, lembra aqui da gente. Lembra do manual, né, da lição da Escola Sabatina e converse com um adventista aí. Estudem mais, quem sabe vocês trazem mais informação do que nós podemos passar aqui. Aqui no comentário da senhora White diz assim, queridos. No entanto, como mostra a história da Torre de Babel, a humanidade ainda parecia decidida a desafiar a Deus. Isso aconteceu depois do dilúvio. Quando a torre estava parcialmente pronta, parte dela foi ocupada como habitação de seus construtores,
e outros compartimentos, esplendidamente aparelhados e ornamentados, eram dedicados aos ídolos. O povo se alegrava com o seu êxito e louvavam os seus deuses de prata e de ouro, colocando-se em oposição ao governo do céu na terra. Aí, o que Deus fez? Além de confundir a sua linguagem, Deus espalhou a humanidade pela face da terra. Nós vemos que depois do dilúvio também houve rebelião. Pérez, o chamado de Abraão. Quer ler para nós, Pérez? Faz favor, Gênesis 12, 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra receberiam a bênção da salvação. Todas. Por meio de Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Queridos, nós vemos que através de Abraão, Jesus uma vez fez um comentário, que todos aqueles que demonstram fé são filhos de Abraão. Por quê? O plano de Deus, Pérez, qual que era? Será que o plano de Deus era que só o povo de Israel tivesse a salvação, Pérez? O que você acha? Não, eles teriam que ser o norte, vamos dizer assim, onde que as pessoas viriam procurar a Deus. Mas a gente percebe com a queda do anjo de luz lá no céu e depois a queda do homem, né? Do homem e da mulher, dizer assim, as coisas foram se agravando cada vez mais, né? Eles não perceberam, assim como nós também algumas vezes não percebemos a dificuldade em que nos envolvemos quando de repente a gente, vamos dizer assim, se é que podemos dizer, Adelir, que a gente acha que uma mentira branca, né? Não se fala mais isso, faz tempo que não se fala mais isso entre os cristãos de modo geral, né? Mas houve uma época em que se falava na mentira branca, né? Quer dizer, que poderia ajudar alguém ou poderia minimizar alguma coisa. Mas a verdade é que qualquer mentira, ou qualquer situação que nos leve a mentir, a usar de falsidade, vai complicando cada vez mais. Lá na frente ela vai trazer um transtorno muito grande. E foi isso que aconteceu, né? Com vários personagens da Bíblia. Mas o que Deus quer para nós é que nós vivamos bem, né? E que não precisemos mais usar de falsidade para chegar a um determinado ponto ou ajudar alguém. Nós temos que ser honestos e falar a verdade, nem que doa. Talvez doa mais na gente, vamos dizer no caso de um filho da gente, mas é bem... O que Deus quer é que a gente fale mesmo a verdade para que todos entendam. E era isso que o povo deveria falar. Mas, como eles tinham lá as dificuldades dele, o povo não fez o que Deus pediu, não foi aquilo que Deus pediu, né? Aliança no Sinai. Queridos, Deus fez uma aliança com o seu povo, lá no Monte Sinai. E aqui a lição fala que vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas da águia, e eu os trouxe para perto de mim. Porque o Senhor operou esse resgate impressionante da nação. Nós vemos que Deus resgatou o povo que estava lá no Egito. Nós vemos que Deus fez vários milagres aí diante do povo. Nós vemos que eles viram a morte dos primogênitos, eles viram as pragas caindo e o povo de Deus não sendo atingido em nenhuma das pragas.
eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram sair a água da rocha, eles receberam o maná, e olha, tantos outros milagres que Deus operou, e mesmo assim o povo continuava rebelde. Pérez, por que o Senhor chamou o seu povo do Egito? Qual que era o objetivo de Deus chamar esse povo lá do Egito? Por que Deus fez isso? O próprio Moisés disse: já houve um Deus que tentou tirar ou tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido, com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito? Como vocês viraram os seus próprios olhos? Deuteronômio 4, verso 34. Então Moisés está dizendo: olha, Deus tinha um propósito especial para vocês, e vocês não conseguiram se enquadrar e trouxeram só consequências desastrosas, só problemas. Ele queria que o povo fosse uma nação santa, né, diz lá, povo exclusivo de propriedade de Deus. Queridos, por que o Senhor chamou seu povo do Egito? Deus chamou o seu povo, queridos, para estabelecer com eles uma aliança de salvação, e usá-los como sacerdote para as outras nações. Ou seja, o objetivo de Deus era fazer uma aliança com o povo de Israel e usar o povo de Israel como sacerdotes, para que, através do povo de Israel, eles pudessem testemunhar do Deus Todo-Poderoso. Aqui, Deus lhe transmitiu estipulações da aliança. Nós vamos ver aqui na parte de quinta, Pérez. Vamos já aqui para a parte de quinta. Apostasia e punição. Isso. Quando Deus fez essa aliança com eles, lá no Monte Sinai, queridos, olha a resposta que eles deram para Deus. O povo de Israel deu essa resposta. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Obedeceremos. Eles, queridos, tinham uma condição, Pérez, para eles ser povo santo e sacerdote real. Vamos ver o que a Bíblia diz, qual que era essa condição. Quer ler aí para nós, fazendo um favor? Procura aí para nós, Pérez. Êxodo 19, 4. Porque para eles serem um povo escolhido de Deus e nação santa, Deus colocou ali uma condição. Você já ouviu falar de promessa condicional? A Bíblia tem algumas promessas que não são condicionais, que não dependem de nós para se cumprirem. E nós temos outras que são condicionais, ou seja, ela depende da nossa ação. Leia aí para nós, Pérez. Êxodo 19, você vai ler o 4 e o 5, Pérez. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Pérez, qual que era a condição? Fazer a vontade de Deus, pregar, né? Dar um bom testemunho. Aqui diz, propriedade particular, ocorre com frequência em conexão com santidade, de ser separado para Deus. Perceba que esta declaração ocorreu antes da entrega oficial da lei, em Êxodo 20, né? Perceba que esta declaração também fala sobre o que deveria ser feito, como eles deveriam proceder para receber a lei. Então, toda a terra é minha. O direito exclusivo do senhorio de Deus não abre espaço para outros deuses, o politeísmo, no caso. E seria um reino de sacerdotes. Israel deveria ser santo e voltado para a missão. Pérez, aqui a lição diz assim, ó: o chamado para obedecer a Deus, guardar sua lei, não era legalismo naquele tempo, tanto quanto não é agora. É uma condição.
Porque Deus chamou esse povo para fazer uma aliança com ele e o povo ser obediente a Deus. Não para ganhar a salvação, porque primeiro Deus salvou eles, tirou eles do Egito e depois Deus deu a lei para eles serem obedientes. De fato, logo no início, mesmo com a visão do próprio Monte Sinai, eles caíram em apostasia logo em seguida, Pérez. Quando eles desceram do Monte Sinai, quando Moisés desceu com as 2 tábuas da lei, e o povo já tinha dito que tudo o que o Senhor falou, faremos, o que eles fizeram, Pérez? Desobedeceram, já começaram a ter ali as dificuldades dele, as diferenças, e colocaram ali Arão numa situação complicada. Mas houve punição para isso, né, Adelir? O que aconteceu? A descrição de Números 14, 28 a 35, o que aconteceu? Qual foi a punição imposta à nação por sua recusa em confiar no que o Senhor lhes disse que fizesse? Nós vemos, queridos, que o povo foi levado até Canaã. Chegando lá em Canaã, Deus falou, olha, essa terra aqui que eu vou dar para vocês. E ali eles enviaram os 12 espias, o espia andou ali naquela terra durante 40 dias. Eles viram que a terra era muito boa, trouxeram ali até um cacho de uva que precisou 2 homens para carregar. Viram que a terra realmente manava leite e mel e era uma benção. Só que, em vez, Pérez, deles acreditarem que quem lutaria por eles, para eles conquistarem aquela terra, seria o próprio Deus, eles acharam que eles iam conseguir aquilo ali com as suas forças. E teve 10 pessoas ali que foi contra. E falaram, olha, é impossível a gente conquistar essa terra. Ali teve 2 pessoas só que levantaram. E essas pessoas foram Josué e Calebe. Então nós vemos que ali o povo se recusou, mesmo depois de ter visto tantas maravilhas que Deus fez com ele lá no deserto, desde lá do Egito. E eles não confiaram em Deus, queridos. Aí Deus envia ali para eles uma punição. E o que foi essa punição? O que fala ali nessa punição? O que aconteceria com eles? Eles teriam que voltar para onde, Pérez? Eles teriam que voltar para o deserto e eles iam vaguear pelo deserto 40 dias. 40 anos, né? 40 anos. Representando os 40 dias que foram espiados a terra, é isso mesmo. E quem entraria na terra depois desses 40 anos? Só aqueles que foram contados de 20 anos para baixo, né? Porque eles foram contados, eram os filhos daqueles que saíram do Egito. E nós vemos, querido, olha o que Deus permitiu que acontecesse com eles. Eles falaram assim, Senhor, mas nós vamos morrer e os nossos filhos não vão entrar nessa terra. Aí Deus faz com que eles pereçam no deserto, porque eles não confiaram em Deus, e os filhos deles, que eles falaram que não entrariam, entraram. E Deus fala assim, salvo Calebe e Josué entrarão, o resto não entrará. Então, queridos, nós vemos que muitas vezes a desobediência resulta não apenas de franca rebelião, embora isso aconteça, mas também de deixar de confiar no que diz Deus. Viram a glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova. Já 10 vezes e não obedeceram a minha palavra. Olha só. Apesar de tudo o que viram e experimentaram, ainda se recusavam a obedecer o Senhor e tomar a terra, apesar das promessas divinas que teriam sucesso. Ou seja, eles não confiaram em Deus. Quer fazer as tuas considerações finais? O próprio Moisés, né? Moisés e Arão, né? Mas o próprio Moisés pediu ainda ali, vamos dizer assim, clemência para Deus, né? Misericórdia. E Deus disse, olha, não é só pelas dificuldades, mas a promessa foi feita e muitos não acreditaram e algumas vezes você ficou em dúvida e você não vai poder entrar, mas mostrou a Canaã Celeste. E como é que foi? Aí você já falou
alguma coisa na semana passada. Onde que nós vemos Moisés daí? No céu. Queridos, nós temos uma Canaã que está preparada para mim e para você. Se nós demonstrarmos fé em Deus e nas suas promessas, nós entraremos na Canaã celestial. Mas se nós formos desobedientes e não confiarmos em Deus, nós não vamos entrar nessa terra. Então, queridos, a nossa lição da escola sabatina serve para nos fortalecer na palavra de Deus. Então fica aqui o nosso apelo. Nós estamos aqui, eu e o irmão Pérez, nós representamos aqui a nossa escola sabatina, nosso diretor aqui é o irmão João França. Nós temos aí outros professores que estão conosco também. Então nós convidamos você que está nos assistindo a estudar a sua lição diariamente e nos prepararmos para essa Canaã celestial. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a sua palavra em nossas mãos. Obrigado porque através dessas histórias que contém a sua palavra, o Senhor nos instrui e nos mostra o caminho que nós devemos andar. Nos ajude, Senhor, para que nós não venhamos a falhar e que nós possamos entrar na Canaã celestial, assim como Josué e Caleb entraram na Canaã terrestre. Amém. Que o Senhor abençoe cada irmão que está assistindo conosco, cada amigo que está acompanhando esse vídeo conosco, que as suas bênçãos estejam sobre eles e que o Senhor desperte no coração deles também o desejo de te conhecer melhor e fazer a sua vontade para que também possam entrar na Canaã celestial. Amém. Essas bênçãos nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.